Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os campeões mundiais. Nesse vídeo, nós levamos em consideração os vencedores da Copa Intercontinental e os vencedores do Mundial de Clubes da FIFA. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com as equipes que possuem apenas um título mundial. Esse é o caso do Manchester City, que venceu a edição de 2023. Por conta do seu desempenho recente no futebol inglês e europeu, já era de se imaginar que o clube não ia demorar muito tempo para vencer a Liga dos Campeões. O título em 2023 foi conquistado de maneira inquestionável, com muitas goleadas e também com um notável domínio sobre seus adversários. No Mundial de Clubes, o City confirmou o favoritismo e também levantou o inédito troféu. Em 2012, o Chelsea celebrou seu primeiro título europeu. Apesar de ter superado equipes importantes como o Barcelona e o Bayern de Munique, o clube não conseguiu vencer o Mundial na sua primeira chance. Os londrinos foram derrotados pelo Corinthians e tiveram de esperar 9 anos para uma nova oportunidade. Campeão europeu em cima do City, o Chelsea encontrou novamente um clube brasileiro na final do Mundial, o Palmeiras. O jogo foi bem equilibrado, mas os Blues venceram o Alviverde na prorrogação. O Liverpool é mais um clube inglês que possui apenas um Mundial. A história dos Reds na competição é bem parecida com a do Chelsea. Em 2005, eles tiveram a oportunidade de conquistar o título, mas foram superados pelo São Paulo de Rogério Ceni. Somente em 2019, os ingleses puderam dar o troco em cima de um time brasileiro. O Liverpool derrotou o Flamengo de Jorge Jesus com um gol de Roberto Firmino na prorrogação. Vale lembrar que o clube também foi 2 vezes vice-campeão da antiga Copa Intercontinental. Em 2006, o Internacional viveu uma temporada mágica. O Colorado pôde finalmente conquistar a sua primeira Libertadores na história e, de quebra, participar do Mundial no final do ano. A tarefa para ser campeão do mundo era uma das mais difíceis possíveis. Depois de eliminar o Al-Ahly na semifinal, o Inter teria pela frente o Barcelona de Ronaldinho. O Colorado suportou bem a pressão dos espanhóis e teve um herói improvável naquela decisão. O criticado Adriano Gabiru entrou no segundo tempo e marcou o gol do título num belíssimo contra-ataque dos gaúchos. Um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão é o Borussia Dortmund. Em 1997, eles celebraram o seu primeiro e único título da Liga dos Campeões em cima da Juventus. Por essa conquista, os alemães tiveram o direito de disputar a antiga Copa Intercontinental contra o campeão da Libertadores daquela temporada, o Cruzeiro. A Raposa reforçou o seu elenco com a chegada do tetracampeão mundial Bebeto, mas não foi o suficiente. O Borussia foi superior e venceu a final pelo placar de 2-0. O Vélez Sarsfield da Argentina ganhou a Libertadores de 94. A decisão daquele ano foi contra o São Paulo, que havia vencido as últimas 2 competições do torneio. No Mundial, o Vélez derrotou um dos clubes mais temidos dos anos 90, o Milan de Fábio Capello. Para se ter uma ideia, os defensores Paolo Maldini e Franco Baresi faziam parte daquela equipe. Eles não puderam evitar os gols de Trota e Assad, que deram o título mundial aos argentinos. A Copa Intercontinental de 1991 foi disputada por 2 equipes interessantes. De um lado, o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia reunia alguns dos principais craques da seleção e vinha de um título europeu em cima do Olympique de Marselha. Do outro lado, o representante sul-americano era o Colo-Colo do Chile, campeão da Libertadores diante do Olímpia. A final passou longe de ser equilibrada e os europeus venceram por uma larga vantagem de 3-0. O River Plate já venceu a Libertadores em 4 oportunidades, mas o título mundial veio somente uma vez em 1986. Na ocasião, os argentinos fizeram uma final contra o Steaua Bucareste da Romênia. O River venceu por 1-0 com o gol do atacante uruguaio Alazamendi.
Em 1983, o Grêmio vivia o maior ano de sua história. O clube foi o primeiro do sul do Brasil a vencer a Copa Libertadores em cima do Peñarol. Em dezembro daquele ano, o tricolor enfrentou o campeão europeu Hamburgo no Estádio Olímpico de Tóquio. Os 2 gols de Renato Portaluppi foram suficientes para garantir o título a favor dos gaúchos. Dezembro de 81 ficou marcado na história do Flamengo. Aquele era o início de um período vitorioso do rubro-negro no cenário nacional e internacional. Depois de conquistar o Brasileirão de 80 e a Libertadores de 81, o clube foi atrás do título mundial diante do Liverpool. Apesar da grande expectativa sobre aquele confronto, o Flamengo atropelou os ingleses por 3-0 com um show de Zico, Adílio e Nunes. A única equipe paraguaia campeã do mundo é o Olímpia. O título veio em 1979, logo após o clube conquistar a sua primeira Libertadores. Na decisão da Copa Intercontinental, o Olímpia derrotou o Malmö da Suécia em 2 partidas. O único time campeão do mundo que nunca venceu a Libertadores ou a Liga dos Campeões é o Atlético de Madrid. Em 1974, os colchoneiros foram vice da Copa dos Campeões diante do Bayern de Munique. Apesar disso, os alemães se recusaram a participar da Copa Intercontinental daquele ano e por isso a vaga caiu no colo dos espanhóis. Na decisão, o Atlético enfrentou o campeão da Libertadores de 74, o Independiente. Depois de perder na Argentina por 1-0, o clube de Madrid sagrou-se campeão ao vencer o duelo de volta por 2-0. O Feyenoord da Holanda também teve o gostinho de ser campeão do mundo uma vez. Em 1970, os holandeses derrotaram o Estudiantes de La Plata, que era o atual tricampeão da América. Naquela temporada, o Feyenoord também conquistaria o campeonato holandês. A primeira conquista do Estudiantes de La Plata veio em 1968, em cima do poderoso Manchester United. Naquela época, a final era decidida em 2 partidas na casa dos 2 clubes envolvidos. Depois de vencer os ingleses por 1-0 na Argentina, o Estudiantes sagrou-se campeão ao empatar por 1-1. Na sequência, nós temos o Racing da Argentina. O clube se tornou o primeiro do país a vencer a Copa Intercontinental em 1967. Foram 3 partidas realizadas contra o Celtic, campeão europeu da época. Cada um dos times venceu seu jogo em casa, e uma partida extra foi disputada em Montevidéu. O Racing conquistou o título após derrotar os escoceses por 1-0. O Corinthians é reconhecido pela FIFA como bicampeão do mundo. A primeira conquista foi no primeiro Mundial realizado pela entidade no ano de 2000 aqui no Brasil. Mesmo sem ter sido campeão continental na época, o Timão foi indicado pela CBF como um dos representantes do país sede. Naquela competição, Vasco e Corinthians superaram o Manchester United e o Real Madrid nos seus respectivos grupos e fizeram a decisão. O Timão levou a melhor nos pênaltis após a partida terminar empatada sem gols. Apesar disso, o segundo título não tem como contestar. O Corinthians foi até o Japão após vencer a sua primeira Libertadores em 2012. O bom time, treinado pelo técnico Tite, fez uma grande partida na final contra o Chelsea e a vitória veio após um gol de cabeça do atacante Paulo Guerreiro. A primeira equipe do nosso vídeo com um título da Copa Intercontinental e um título no Mundial de Clubes da FIFA é o Manchester United. Os ingleses foram tricampeões europeus, mas perderam a primeira final intercontinental nos anos 60 para o Estudiantes. Em 1999, o clube foi campeão em cima do Palmeiras numa partida marcada pelos erros de arbitragem. Já em 2008, o United precisou derrotar a surpreendente LDU para ficar com a taça. A única equipe de Portugal campeã do mundo é o Futebol Clube do Porto. Os Dragões tiveram a oportunidade de disputar a antiga Copa Intercontinental nos anos de 87 e 2004, e em ambas saiu com o título. Na primeira, eles derrotaram o Peñarol na prorrogação, e na segunda venceram nos pênaltis o Once Caldas. Um fato curioso é que, apesar da distância considerável entre as duas conquistas, o lendário goleiro Vitor Bahia fez parte do elenco campeão, tanto em 87 quanto em 2004.
Assim como o Porto, a Juventus também venceu 2 edições da Copa Intercontinental. Em 85, os italianos tinham na sua equipe craques como Platini e Laudrup, e ambos marcaram na decisão contra o Argentinos Juniors. 11 anos mais tarde, a Juve enfrentou outra equipe argentina, o River Plate. Coube ao jovem atacante Alessandro Del Piero marcar o gol do título. Um dos clubes mais tradicionais do futebol europeu é o Ajax. No século passado, os holandeses venceram muitos títulos nacionais e internacionais. As conquistas na Copa Intercontinental vieram nos anos de 72 e 95. As vítimas da equipe foram o Independiente da Argentina e o Grêmio do técnico Felipão. No duelo contra os gaúchos, a decisão até foi para os pênaltis, mas os jogadores Dinho e Arce desperdiçaram as suas cobranças e deram o título aos holandeses. Ninguém na América do Sul venceu mais títulos da Libertadores do que o Independiente. Não é à toa que o clube é reconhecido como rei de copas, já que ao todo venceu 7 títulos na competição. Com isso, os argentinos participaram várias vezes da Copa Intercontinental e tiveram o prazer de vencê-la em 2 oportunidades. Em 73, o troféu foi conquistado em cima da Juventus e em 84 diante do Liverpool. O destaque vai para o maior jogador da história do clube, o meia Ricardo Bocchini. Ele esteve presente nas 2 decisões. Fechando a lista de bicampeões, nós temos o Santos. As 2 conquistas do Peixe foram nos anos 60 sob o comando de Rei Pelé. Os 2 adversários na decisão engrandecem ainda mais os títulos do Alvinegro. Na primeira final em 62, o Santos superou o Benfica do grande atacante português Eusébio. Já na final de 63, o triunfo veio em cima do poderoso Milan. O Barcelona é tricampeão do mundo. Todos os títulos foram conquistados no Mundial de Clubes da FIFA, já que na única vez que disputou a Copa Intercontinental, o Barcelona perdeu a final para o São Paulo em 92. Em 2009, 2011 e 2015, Messi liderou os catalães nas finais contra o Estudiantes, o Santos e o River Plate, respectivamente. Já a Internazionale tem 100% de aproveitamento em suas participações na Copa Intercontinental e no Mundial da FIFA. Os italianos venceram 2 edições seguidas nos anos 60, ambas contra o Independiente. Em 2010, a final foi uma surpresa para todos. Isso porque o adversário esperado era o Internacional de Porto Alegre, mas os gaúchos foram eliminados pela surpreendente equipe africana de Mazembe. Com isso, a Inter não teve dificuldades na decisão e venceu a final por 3-0. Assim como o Inter, o São Paulo também nunca perdeu uma final de Mundial. E olha que os adversários do tricolor foram alguns dos gigantes do futebol europeu. Nas edições de 92 e 93 da Copa Intercontinental, o São Paulo superou o Barcelona e o Milan em 2 grandes finais. Em 2005, o tricolor encarou o Liverpool e, após sair na frente no primeiro tempo, brilhou a estrela do ídolo Rogério Ceni, que fez defesas impressionantes ao longo daquela partida. Se por um lado, Barcelona conquistou os 3 títulos mundiais na competição da FIFA, os 3 títulos do Boca Juniors foram apenas na Copa Intercontinental. As vitórias dos argentinos vieram nas edições de 77, 2000 e 2003. Vale destacar que os 2 últimos troféus foram conquistados em cima do Real Madrid e do Milan, os 2 maiores campeões europeus da atualidade. O Uruguai também tem representante entre os campeões mundiais. O primeiro deles é o Nacional, tricampeão da América e do mundo. Entre os títulos conquistados pela equipe, nós destacamos o último. Os uruguaios venceram nos pênaltis o PSV da Holanda. Aquele time tinha nada mais nada menos do que o atacante Romário, que dava seus primeiros passos no futebol europeu. Outro representante do Uruguai é o Peñarol. Os aurinegros participaram da Copa Intercontinental em 5 oportunidades. Em 2 ele ficou como vice e nas outras 3 pôde celebrar o título mundial. Vale destacar que na edição de 66 o Peñarol derrotou o Real Madrid no Uruguai e também no Santiago Bernabéu. A
Abrindo o top 3 dos campeões mundiais, nós temos o Bayern de Munique. Foram 2 títulos na Copa Intercontinental e outros 2 no Mundial de Clubes da FIFA. Um desses troféus foi conquistado em cima de um time brasileiro. Em 1976, os alemães encararam o Cruzeiro e foram campeões ao vencerem por 2-0 em casa e empatarem 100 gols no Mineirão. Além dos mundiais, o Bayern possui na sua galeria 6 títulos da Liga dos Campeões e outros 33 títulos da Bundesliga. Nenhum clube disputou mais edições da Copa Intercontinental do que o Milan. Ao todo, os italianos estiveram presentes em 7 ocasiões, mas ficaram com a taça somente em 3 oportunidades. No século XXI, o Milan também disputou um Mundial de Clubes da FIFA. Foi em 2007 e eles derrotaram o Boca Juniors. Quem teve grande atuação naquela partida foi o brasileiro Kaká, que dias depois seria eleito o melhor jogador do mundo. Por fim, nós temos o Real Madrid no topo da lista. Os merengues venceram 3 vezes a Copa Intercontinental e outras 5 vezes o Mundial de Clubes da FIFA. E olha que esse número poderia ser ainda maior. Vale lembrar que o Real venceu as 5 primeiras edições da Copa dos Campeões no final dos anos 50, mas naquele período a Copa Intercontinental ainda não existia. É importante mencionar também que o Real Madrid já está garantido no novo Mundial da FIFA de 2025. A competição será realizada nos Estados Unidos e já tem a presença confirmada de 3 clubes brasileiros: o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!